E esse aqui é um vigilante, segurança, falando de segurança, é um segurança. Ele tem 31 anos de idade, foi preso, sabe por quê? Ele tem 2 enteadas menores de idade. Ele vai e abusa das enteadas. Aí você diz, e a mãe foi presa por quê? Porque, segundo a polícia, a mãe concordava com o abuso sexual. E o casal foi denunciado, né? Foi denunciado por um vizinho, né? Pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar levou a polícia lá. A pergunta que eu te faço, põe a cara dele aí bem, para na cadeia olharem ele. A polícia é a polícia. Pergunta que eu te faço, um sujeito que violenta, né? Eu digo o seguinte, chega aqui, quando a gente voltou aqui para Cidade Alerta, eu tinha me proposto um desafio. Qual era o desafio? Bater forte, na violência contra a mulher e bater forte nessa coisa de maníaco. Porque há 3 crimes que eu não aguento. Crime contra a criança, crime contra a mulher e crime contra o idoso. Né? Por quê? Por uma razão. Porque, em geral, essas pessoas não têm como se defender. É o sujeito que se embriaga, bate na mulher, quer fazer sexo à força. Né? É o sujeito que em casa tem pai, mãe, a gente cansa de ver e quer tomar o dinheiro da pensão, bate, ou cuidador que bate. Mas esses maníacos, para mim, como esse aí, isso não tem recuperação. Agora, esse tinha que ter prisão perpétua. Agora, e a mãe que é conivente? O que é que faz com essa mãe? Eu já pensei, eu sei que você também. Põe no Cidade. O vigilante Jonathan Silva, de 31 anos, deixou a delegacia da Polícia Federal em Altamira por volta das 21 horas. Ele foi acompanhado por policiais federais. O destino era a Delegacia de Polícia Civil, onde ele e a esposa seriam apresentados e em seguida levados para o Instituto Médico Legal para fazerem exame de corpo de delito. Acusado de manter relações sexuais com as 2 enteadas e publicar as fotos nas redes sociais, Jonathan foi denunciado pelo Conselho Tutelar, que conversou com as meninas e acompanhou o caso para ter condições de denunciar a situação à polícia. Na delegacia, Jonathan e a esposa tentaram se esconder usando toalhas. Eles não conversaram com a imprensa e, enquanto aguardavam o processo de transferência, se mantiveram calados e não conversaram. A transferência de Jonathan para o presídio deve acontecer ainda hoje, onde ele vai aguardar o fim das investigações. Por falta de carceragem feminina no presídio, a esposa de Jonathan e mãe das meninas ficará na carceragem da Polícia Civil. Ela foi denunciada pelas filhas por aceitar os abusos cometidos pelo padrasto e até participar de alguns deles. Quer dizer, enfim, faz o que com essa gente, Faraó? Faz a mesma coisa que a gente imagina que pudesse fazer com o estuprador, né? Quer dizer, a estupidez humana chega a um limite, ultrapassa qualquer limite, tá fora. Fazer como nos Estados Unidos, dá 2 chances, na terceira, perpétua. Tem 2 chances lá ou 2 chances. Não nesses crimes graves, né? Até nas coisas, assim, tipo um roubo. Ah, não, sim. Eu estou dizendo lá, um caso desse não tem chance não tem nenhuma. Conversa. Já pega direto. Vamos, meu filho, dá o preso. Tá atrapalhando. Esses aí foram invadir um banco antes da agência ser aberta. Eles roubaram os malotes de dinheiro. Quando eles iam fugir, chegou a polícia. 3 escaparam. Outros 3 foram pro posto de gasolina, invadiram a loja, mas fizeram uma funcionária refém. Houve uma negociação até que aí Chiquinho, Chicória e Chicote foram presos. Põe no Cidade. Para quem presenciou o crime, ainda é difícil de acreditar. Foi uma cena de filme mesmo, porque foi uma coisa muito rápida. Jogando malote no chão, polícia correndo atrás, e a gente vê pessoas de outras roupas, com arma totalmente diferente, que só usa as polícias. Não tem vez que não ficasse com medo. Criminosos armados roubaram um banco e fizeram a funcionária deste posto refém, na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, 6 bandidos em 3 carros chegaram na agência. Ainda era cedo, apenas funcionários estavam no local. Eles entraram e renderam todo mundo.
conseguiram roubar os malotes com dinheiro. Mas uma pessoa notou uma movimentação estranha no banco e avisou a polícia. Assim que os criminosos se preparavam para sair do local, se depararam com viaturas da Polícia Militar. 3 conseguiram entrar em 2 carros e fugiram. Os outros 3 bandidos, que estavam segurando os malotes, não tiveram tempo e começaram a correr. Os PMs foram atrás. Uma coisa muito rápida, porque ele já veio correndo, já pegando a menina para fazer refém. Em seguida já veio logo umas 20, 30 viaturas já fechando o posto todinho ao redor. Também fortemente armada a polícia de metralhadora, falando para ele que a casa caiu, que o certo era ele se render. O outro bandido se escondeu na parte de trás do posto. Os policiais começaram a negociar com os bandidos. A todo momento, eles ameaçavam a refém. A menina estava desesperada, gritando, querendo sair, porque estava com a arma na cabeça. O que ela gritava? Só pedia socorro, né, ajuda, e o cara pedia para ela calar a boca. Depois de cerca de 20 minutos de negociação, os bandidos se entregaram. O que estava escondido também se rendeu. Um dos carros que foi usado na ação foi apreendido. Os criminosos foram presos e trazidos aqui para a delegacia. Direita. Com eles, a polícia apreendeu um fuzil e uma arma de brinquedo, além do dinheiro que foi recuperado. Agora a polícia tenta encontrar os outros criminosos que conseguiram escapar. Vai ficar um trauma, vai ficar um susto, porque esse bairro aqui, Tatuapé, é calmo. Nunca aconteceu isso. E a gente agora vai ficar com medo, né, até a hora de passar. Esse trauma vai demorar, porque nunca aconteceu isso aqui nesse pedaço de Tatuapé e principalmente aqui nesse posto. Eu vou mostrar uma imagem que tem a imagem dele em ação aí, do bandido. Mostra a imagem aí. Solta lá, meu filho. Esse garoto é ruim. Repara. O bandido está ali tentando roubar uma bicicleta. Quando ele foi roubar a bicicleta, ele saiu arrastando a criança. O negócio foi tão grave que um comparsa dele, essa imagem foi gravada por uma moça que estava por ali. O negócio foi tão violento, olha lá, ele arrastando a criança, que o comparsa dele acabou entregando, né? Eles foram roubar a criança, iam levar a criança com a cadeirinha e tudo. Aí acabou, deu tumulto, foi aqui no litoral de São Paulo, na Praia Grande. Eu vou te contar também, o que estão assaltando nesse litoral de São Paulo, acho que tem que fazer uma polícia especial lá para dar um jeito. Põe no Cidade. Jambson da Silva Moreira é o criminoso que aparece correndo logo após a tentativa de roubo. Ele tem 20 anos, várias passagens pela polícia e estava foragido desde o crime, que aconteceu em agosto do ano passado e foi registrado por uma testemunha. Os bandidos abordam o pai, que pedala com o filho pequeno na garupa. Os assaltantes puxam a bicicleta, com o menino ainda preso na cadeirinha. O pai reage e a dupla vai embora sem levar nada. O crime aconteceu no calçadão da orla de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Uma moradora registrou as imagens da janela do apartamento dela e publicou em uma rede social. A mãe do assaltante, que tentou levar a bicicleta com a criança, reconheceu o filho, que é menor de idade. Ela avisou a polícia, o adolescente foi apreendido e entregou o comparsa. A polícia militar recebeu denúncia e prendeu Jambson escondido em uma casa em Praia Grande. E me dá a imagem que você está vendo desse material, estava numa casa, a polícia chegou e prendeu os 2 caras, foram 2, esses 2 aí, ó, Feioso e Feiura, prenderam os 2 dormindo. Pergunta o que eles fazem com esse monte de arma. Põe no Cidade. Uma espingarda calibre 22, uma arma de chumbinho e outra de brinquedo, além de 2 bananas de dinamite. Esse era o poder de fogo dessa dupla, que mesmo detida em flagrante, negou ser dona do armamento. Que eles nos informarem que eles eram pagos para guardar todo o material ali na residência deles, né? Railton José dos Santos, de 41 anos, e Aelson Jesus de Melo, de 29, estavam dormindo em um abrigo no bairro São Camilo, em Jundiaí, quando os policiais chegaram. O local tinha sido denunciado como esconderijo de explosivos. A dupla não soube dizer qual é a procedência desses 2 notebooks e desses 3 smartphones. Por isso, eles foram apreendidos.
Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foram essas 5 perucas encontradas escondidas no abrigo, junto com as armas. A polícia acredita que os criminosos sejam integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar casas e também explodir caixas eletrônicos aqui na região de Jundiaí. Alguns dos objetos apreendidos com eles já foram identificados por vítimas. O próximo passo da investigação agora é saber se os detidos também participaram da ação de algum dos crimes. E tem um outro caso aqui, na porta de uma academia, mas esses caras se deram bem mal, esses só foram presos. No outro, a polícia resolveu o negócio de uma maneira mais fácil. A polícia sapecou os bandidos de tiro. Um dos tais bandidos, 16 anos de idade, é o tal menor, morreu ali mesmo. E o outro acabou ferido. Eles foram roubar, justo, a polícia foi chamada, percebeu, foi na perseguição, matou o tal de menor de idade e o tal de maior de idade com 19, pimba, ferido, hospital. Põe no Cidade. Para roubar esse carro, 2 homens armados abordaram um casal na porta de uma academia. Logo depois do assalto, as vítimas ligaram para a polícia militar e informaram a placa do veículo. Os suspeitos ainda estavam dirigindo o carro pela cidade de Atibaia quando foram vistos por uma viatura da PM. Os bandidos fugiram em alta velocidade e foram seguidos de perto pela polícia militar. No caminho, os ladrões bateram em carros de pessoas que nem faziam ideia do que estava acontecendo. A perseguição terminou nessa rotatória no Jardim Imperial, em Atibaia. O assaltante que estava pilotando o veículo roubado perdeu o controle da direção. Isso foi suficiente para que uma viatura da Polícia Militar alcançasse a dupla. Mesmo assim, os suspeitos não se entregaram e um dos assaltantes atirou na direção da viatura. Os policiais militares revidaram. Nenhum PM se feriu e os 2 suspeitos foram atingidos. Lucas Moraes do Prado, de 19 anos, está internado. O outro participante do roubo é um adolescente de 16 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. O carro roubado ficou destruído e com marcas de balas por todo lado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Atibaia. Aqui, deixa eu mostrar uma imagem que me chegou. Me mostra aí, ó. São bandidos roubando equipamentos de conexão à internet para entregar para a milícia. Põe no Cidade. A ação acontece numa central telefônica em Campo Grande. Os criminosos usam ferramentas para desinstalar o equipamento encomendado pelo cliente. Essa espécie de caixa, chamada de suíter, fornece banda larga e serviço de telefonia e chega a custar R$300 mil para as operadoras. O grupo age sem pressa. 2 horas depois chegam os seguranças e já não há mais o que fazer. Neste outro vídeo cedido pela polícia, o alvo da quadrilha foi uma estação de baterias em Santa Cruz, usadas para alimentar o sistema quando retiradas do local deixam os usuários da região sem sinal de internet móvel. A polícia já sabe o destino do material furtado. Centrais clandestinas de telefonia, internet e TV a cabo, todas administradas por milicianos. Os investigadores não descartam a participação de funcionários das companhias telefônicas. Olha, você vai ficar agora com o pronunciamento da presidente da República, Dilma Rousseff. E eu, claro, né? Eu vou ficar aqui e volto já para a gente continuar com o nosso Cidade Alerta. Já eu volto, com segurança. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Brasileiras e brasileiros, peço licença para entrar na casa de vocês e falar de um assunto muitíssimo importante. Não vou falar sobre política ou sobre economia. Vou falar sobre saúde e sobre uma luta urgente que temos que travar neste momento em defesa das nossas famílias. Uma luta que deve unir todos nós. Convoco cada um de vocês para lutarmos juntos contra a propagação do mosquito transmissor do vírus Zika.
Este vírus, de presença recente no Brasil e na América Latina, deixou de ser um pesadelo distante para se transformar em ameaça real aos lares de todos os brasileiros. Quando acomete mulheres grávidas, pode comprometer o desenvolvimento do cérebro do feto, causando a microcefalia. O vírus Zika, transmitido pelo mosquito, não tem nacionalidade. Começou na África, se espalhou pelo sudeste da Ásia, pela Oceania e agora está na América Latina. E este foi um processo excepcionalmente rápido, a partir do ano passado. O mosquito que transmite o vírus Zika pode estar na casa do seu vizinho, pode estar na sua casa, desde que haja criadouros, ou seja, água parada contida, em caixas d'água, vasos de flores, piscinas, bueiros, garrafas, pneus ou qualquer recipiente descartado como lixo. Ele só precisa depositar seus ovos em água parada, limpa ou suja, para nascer, se proliferar e picar pessoas de modo a contaminá-las. Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo seus criadouros, que em mais de 2/3 estão dentro das nossas residências. A guerra contra o mosquito transmissor do Zika é complexa, porque deve ser travada em todos os lugares e, por isso, exige engajamento de todos. Se nos unirmos, a maneira de lutar se torna simples. Não podemos admitir a derrota, porque a vitória depende da nossa determinação em eliminar os criadouros. Repito, basta que impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus Zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus Zika. O governo está colocando todos os recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários nessa luta em defesa da vida. Inclusive, buscamos parcerias com vários laboratórios internacionais para que possamos desenvolver o mais depressa possível a vacina. Conversei com o presidente Obama e acertamos colaborar nesse desafio. No sábado, dia 13, deflagraremos uma mega operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e, junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Cada funcionário público federal deve se transformar num combatente contra o mosquito e sua reprodução. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Vou insistir, como a ciência ainda não desenvolveu uma vacina contra o vírus Zika, o único remédio realmente eficiente que temos para prevenir essa doença é o vigoroso combate ao mosquito. Quero transmitir agora uma palavra especial de conforto às mulheres brasileiras, principalmente às mães e às futuras mamães. Faremos tudo, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para protegê-las. Faremos tudo, absolutamente tudo, para apoiar as crianças atingidas pela microcefalia e suas famílias. Estamos mobilizando a rede de saúde e a rede de assistência e todos os recursos necessários para ajudá-los a cuidar das crianças afetadas pela microcefalia. Por favor, ajudem-nos a lhes proteger.
Formemos um grande exército de paz e de saúde, com a participação dos 204 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos provar, mais uma vez, que o Brasil é forte, tem um povo consciente e não será derrotado por um mosquito e pelo vírus que ele carrega. Mais que nunca, o Brasil precisa da nossa união. Obrigada e boa noite. Brasil. Pátria Educadora. Pois bem, Adriano tem 38 anos e desde jovem, muito jovem, ele mora sozinho aqui no interior de São Paulo. Eu li a reportagem num jornal pequeno e disse, vamos fazer isso. Ele, mostra a foto dele, por favor. Ele veio para São Paulo, deixou os pais no Ceará e ele veio tentar a vida aqui. Ele é vendedor, mas no momento ele está desempregado. Ele então encontra amigos no bar e depois de receber uma ligação, ele sai para resolver um problema que ninguém sabe qual é. Ele diz assim, logo, logo eu vou estar de volta, logo, logo eu vou estar de volta. Mas de repente Adriano desaparece. O carro há de aparecer e ele põe no cidade. Você viu aí? Neste vídeo publicado em uma rede social, Adriano faz imagens e brinca com amigos. Você viu aí, galera? Quem pode, pode. A publicação foi feita poucos dias antes do desaparecimento de Adriano, um vendedor autônomo de 38 anos, vítima de um crime até agora cercado de inúmeros mistérios. Não se sabe se ele encontrou com alguém ou foi abordado, porque ele morava num sítio, em uma estrada. Nas redes sociais, Adriano aparece sempre acompanhado de amigos, quase sempre sorrindo. Ele tinha diversos amigos, ele gostava muito de sair, né? E ultimamente ele estava saindo bastante. A polícia tenta traçar o perfil de Adriano, quer saber quais foram os últimos passos da vítima e quer, entre outras dúvidas, descobrir quem esteve com o vendedor nos últimos momentos de vida dele. O Adriano era uma pessoa muito misteriosa, assim, ele era discreto, né? Então ele sempre tinha um hábito muito de celular, na mão, de sempre estar falando com alguém. Na casa onde Adriano morava, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, o imóvel estava aparentemente intacto, menos uma pasta que continha documentos e fotografias e que teria sido violada. Um computador teria sido levado. O Adriano é extremamente organizado, extremamente econômico. Ele jamais teria saído de dentro da casa dele, ter deixado a porta aberta e todas as luzes acesas. Adriano morava aqui sozinho e aos 38 anos não era casado. Os pais do vendedor moram no Ceará. A mãe dele está arrasada. Os familiares, assim, eles não estão acreditando porque ele acabou de voltar dessa viagem. Ele esteve com eles lá. Parecia tudo bem. Foram quase 10 dias sem notícias de Adriano, até que uma pista apareceu. Moradores aqui da região, na zona rural de Indaiatuba, acharam estranho quando perceberam que um veículo tinha sido abandonado aqui neste matagal, bem próximo a esta árvore. Os vizinhos ligaram para a polícia, que rapidamente veio aqui para o local. O veículo estava neste ponto e dentro dele tinha apenas a carteira do motorista. Parcialmente o carro foi depenado, os bancos foram retirados, o aparelho de som também. E foi por meio dos documentos do motorista que a polícia, a partir daqui, começou um grande rastro para a investigação. Na lataria do carro não foram encontradas marcas de sangue. Levaram as 4 rodas, depenaram o painel, levaram os bancos. O carro ficou praticamente o casco do carro com o motor.
O corpo de Adriano foi encontrado na cidade de Itupeva, município vizinho a Indaiatuba, local onde ele morava e também onde foi localizado o veículo do vendedor. O corpo do Adriano estava nessas águas. De acordo com a polícia, ele pode não ter sido jogado aqui neste ponto. O corpo pode ter sido jogado em um outro local e a correnteza ter trazido até aqui. As dúvidas da investigação são muitas. Dentre as poucas certezas, a polícia trabalha com a possibilidade dele ter sido assassinado com golpes na cabeça.